Silenciosa, delicada e perigosa quando não tratada. Uma doença que já atinge 10% da população mundial. Metade das pessoas que tem não sabem. E a alimentação é fundamental. Você aí de casa sabe do que estamos falando? Quando andamos pelas ruas, mal conseguimos imaginar quantas pessoas possuem diabetes. Uma doença presente na vida de mais de 12 milhões de brasileiros. O diabetes é uma doença caracterizada por alguma disfunção no organismo, no qual o metabolismo da glicose, que é o açúcar, fica comprometido. Então esse açúcar ele se acumula na corrente sanguínea por alguma dessas disfunções. E aí a gente pode falar dos principais tipos, né, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 normalmente desenvolve na infância, a gente fala que é o diabetes do adolescente, né? Ele se manifesta mais cedo por ser uma doença autoimune. Então a gente começa a produzir anticorpos que destroem as células responsáveis pela produção da insulina. Foi o que aconteceu com Dona Nelly, que descobriu aos 15 anos de idade que era diabética. Os sintomas logo denunciaram que havia algo errado com ela. Eu acabava de tomar banho quente, tinha que ir para o tanque. O corpo todo formigava, joelho, braço, perna, tudo. Normalmente no diabetes tipo 1, que esse é o diabetes da infância, da adolescência, eles manifestam uma fome excessiva, uma prostração muito grande, sede. Então é muito comum as mães levarem as crianças no médico sem saber o que pode estar acontecendo, né? O menino está letárgico, está preguiçoso, essa glicose ela tira o ânimo da criança, do adolescente. E aí lá o médico falou, sabe? E que eu iria usar insulina. Aí, primeiro ele receitou glucoformin. Tomei muitas caixas de glucoformin, depois é que passou para insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que tem a função de controlar e digerir o açúcar no sangue. Quem possui diabetes do tipo 1 não consegue produzir este hormônio em quantidade suficiente, o que faz com que a glicose aumente, sendo necessário o uso da insulina. Eu sou a terceira filha, Dona Eni, né? E eu descobri depois dos 44, que geralmente exames e tudo, periódico, aí deu alteração, foi que os médicos começaram a falar assim, que era para acompanhar, que a glicemia de jejum estava dando 102, 110, então já estava alterada, né, porque a de jejum era para estar abaixo. O diabetes tipo 2 está relacionado com hábitos de vida irregulares, herança genética e também com outros fatores como a obesidade. Estima-se que 300 milhões de pessoas possuam diabetes no planeta. 6,3% da população brasileira com 18 anos ou mais possuem o diabetes, o equivalente a 8,3 milhões de pessoas. 3 milhões não sabem que têm a doença. Quando não diagnosticada ou tratada corretamente, pode trazer consequências graves. Foi o caso do meu irmão, né? Que a dele foi diminuindo a visão, né? A gente percebeu isso, que ele já estava com dificuldade de enxergar algumas coisas. Apesar que ele fazia de tudo, assim, mas mesmo assim, depois a gente percebeu também o escurecimento da perna na parte de baixo, que esfriamento, dor intensa que ele tinha. Teve uma época que ele teve uma dor intensa nas pernas, e que culminou com um incidente, né, dele cortar na telha galvanizada e teve que amputar o pé por um dedo, depois o outro. E a morte dele foi justamente consequência, que a gente acredita, de queda da glicose, porque na verdade ele dormiu e não acordou. Isso está relacionado a uma neuropatia, quando essa elevação no açúcar causa lesões nos nervos, e aí a pessoa começa a perder a sensibilidade desses membros periféricos, e aí pode chegar a um estágio mais avançado de amputação mesmo. Mas como eu te disse, a indústria hoje está muito avançada nos medicamentos, nos tipos de insulina. Hoje só tem algum tipo de complicação o paciente que não controla mesmo. E o controle da doença feito pelo paciente com apoio da família requer hábito de vida saudável, como a prática de atividades físicas e alimentação controlada.
O que eu trouxe aqui são os de rápida absorção. O paciente chega no consultório achando que ele não pode comer pão mais, não pode comer arroz, não pode comer a massa, mas aí a gente vai pensar um pouco na qualidade desse pão, na qualidade dessa massa. Então a gente vai sempre focar um pão integral, o próprio pão francês dentro de um contexto de uma alimentação mais enriquecida, a gente pode orientar o consumo adequado. Agora, o que eu trouxe aqui são os produtos de panificação que com certeza vão influenciar nesse açúcar sanguíneo bem rapidamente, né? A gente vê que tem o chocolate, tem o açúcar, tem os doces, então esses são mais complicados, com certeza o paciente vai ter uma alteração desse açúcar no sangue muito rápido. Na família de Dona Nelly, mãe e filhas diabéticas aprendem juntas como lidar com a doença e ter uma convivência agradável com o diabetes, até mesmo nos dias de festa. É melhor o dia que tem festa. Que tem o bolo diet, tem biscoito, tem o pão integral, né, o refrigerante diet. Quando a pergunta é se um diabético consegue levar uma vida normal, dá sim. Se você tiver discernimento, né, para você ver o que é uma coisa que é boa para você, não, isso eu não posso, porque se você não tiver disciplina, você vai entrar de sola, né? Mas se você preocupa com você mesmo, gosta de você mesmo, você vai seguir uma rotina, né? Isso é importante. Uma longa vida com qualidade. O assunto é muito sério, né? Eu estou até preocupado aqui em ficar comendo aqui na mesa depois de ouvir tanta coisa ali. Mas eu queria fazer uma brincadeira aqui. Você aí de casa sabe o que a diabetes diz para o doutor Saulo Cavalcante? Sabe não? Saulo, Saulo, por que me persegues? Doutor Saulo, bom, eu vi a matéria ali, mas eu confesso que minhas dúvidas continuam, né? Eu, particularmente, assim, tenho muita dificuldade de entender o que é a diabetes, quando ela começa. Então, a gente vai deixar o senhor falar mesmo, porque eu acho que a gente vai ficar aqui só de plateia para o senhor, e as perguntas, na medida que o senhor for falando, nós vamos fazendo, né? Mas quem são as pessoas, os candidatos em potencial para desenvolver diabetes, né? A partir de onde ela começa, com que idade, etc. Primeiro, eu quero agradecer a Rede Sul pela oportunidade que estão me dando para dividir um pouco de conhecimento sobre diabetes por todos vocês que estão me ouvindo. Diabetes é uma doença covarde, porém honesta. Por que eu digo covarde? Porque geralmente ela não dói. E o brasileiro tem por hábito temer dor. Se você tem uma dor às 2 da madrugada, você vai no pronto-socorro. Se o médico mandar tomar injeção, você toma. Se o médico mandar internar, você interna. Se o médico mandar operar, você opera. Mas o que não tem dor, a pessoa relega para depois. Eu vou começar o tratamento de diabetes segunda-feira, que é assim de semana, aniversário da minha irmã. É igual a dieta, né? Igual a começa segunda-feira a dieta. Começa segunda-feira. E o que é pior? O diabetes geralmente anda com a turma dele, que é o colesterol, é o triglicéridos, só a turma da pesada. Turma da pesada. E todos literalmente da pesada. E todos querem a mesma coisa. O que é? Entupir as artérias. Se entope as artérias menores, você tem cegueira, você tem dificuldades visuais, você tem catarata. E você tem lesão renal que leva para diálise. Se entope as artérias grandes, você tem infarto, você tem derrame e tem amputação dos membros inferiores. Então você vê que é uma doença covarde, porque não dói. E a turma dela também não dói. Hipertensão não dói, obesidade não dói, colesterol não dói. Muito bem. Diabetes é conhecido, gente, há cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Existem trabalhos encontrados na areia do deserto, falando da doença que as pessoas que tinham uma morte incoercível, dolorosa e que não sabiam o tratamento. Então, até hoje, nós estamos vendo uma calamidade, que a cada 7 segundos, eu vou repetir o número, a cada 7 segundos uma pessoa morre por complicação de diabetes, certo? Se eu já estou aqui há 10 minutos, quantos já morreram? 400 e tantos já morreram por complicação. Se é por complicação, é porque não está sendo tratado. Ou seja, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Então, mais uma vez, eu agradeço a Rede Sul por essa oportunidade de divulgar conhecimento sobre diabetes com vocês. Como a nutricionista colocou, existem vários tipos de diabetes, mas tem 2 mais comuns, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 é 92% dos casos, então é a grande maioria. E o tipo 1 é uma minoria. O tipo 1 não tem nada a ver com peso, certo? Mas ele acontece mais em criança e adolescente. Mas não quer dizer que é só criança e adolescente. Você pode ter 40 anos e desenvolver um tipo 1, mas é mais em criança e adolescente. E aparece de uma hora para outra. Às vezes o pai chega para mim no consultório, doutor, meu filho não tinha nada ontem e já chega para mim com uma glicose de 700 que eu já vou internar. É genético então, doutor? É muito pouco genético, o tipo 2 que é mais genético. O tipo 1, ele é abrupto e o tratamento é insulina, ponto. E o que causa esse tipo 1? É uma doença autoimune, ninguém tem culpa.
É uma doença autoimune que é, vamos dizer assim, um defeito de fábrica, certo? Então, não tem nada a fazer para evitar. O tipo 2, não. O tipo 2, que é 92% dos casos, ele tem vários fatores. Um genético muito forte. Um menino que é gêmeo univitelino tem 90% do irmão ser. Doutor, deixa eu interromper o senhor, porque eu fiquei triste quando o senhor falou defeito de fábrica. Aí nós estamos dizendo que Deus errou a mão. Deus não erra. Mas será que foi alguma coisa durante a gravidez que a mãe ingeriu ou algum tipo de comportamento que ela tinha? Não. É igual você nascer com olho azul, ou você nascer com olho verde, ou você nascer com olho preto. Quem nasce com olho azul, você acha mais bonito, né? Mas na Suécia acha bonito olho preto. Então, quem nasce com olho preto na Suécia fala que é defeito de fábrica. Certo? Então, o diabetes é um sistema imunológico. Você tem um sistema imunológico... O cruzamento dos genes do pai e da mãe pode desenvolver aquilo? Seria isso? Não, a genética é muito fraca. Ela é mais no tipo 2. O que existe é o seguinte, você tem um sistema imunológico. Por exemplo, você pisa num prego enferrujado, teoricamente você tinha que morrer, porque as bactérias entravam e te matavam. Então, Deus fez o sistema imunológico que mata essas bactérias. Então, aquele nojo que você tem de pus, o pus são seus soldados que morreram para você não morrer. É interessante que isso. Que legal isso, hein? Eu não tenho mais nojo de pus. Nunca mais. Que legal, os soldadinhos que morreram. Morrer para não salvar. Agora, acontece que o sistema imunológico de algumas pessoas apresenta um defeito de fábrica, um defeito na sua formação. Igual você faz 1000 carros, um nasce com defeito na bomba de gasolina. Então ele nasce com aquele defeito. O que acontece? Ele começa a atacar a célula beta que produz insulina, achando que a célula beta é uma bactéria. Entendeu? Quer dizer, vamos dizer assim, que o radar dele está errado. Ele vê a célula beta como sendo uma bactéria. Então ele vai lá e vai matando a célula beta, e mata rápido. Aí você não tem a fábrica de insulina. O que a insulina faz? Quando você come um doce, por sinal, muito gostoso que vocês colocaram aqui. Nós estamos tentando o senhor, doutor? Estamos tentando. Você come um doce, o que acontece? O organismo solta a insulina. A insulina pega aquele açúcar que está no sangue e joga dentro da célula. Dentro da célula ela é do bem, porque ela é energia. Se eu ponho a mão na cabeça aqui, isso não é de graça. Eu gastei energia. De onde veio essa energia? Queimou o açúcar, que está dentro da célula. Só que no diabetes, o açúcar não entra na célula. Não entra por quê? Porque não tem insulina no diabetes tipo 1. Certo? Então, se você não tem a chave, como é que abre a portinha para ele entrar? Então, você vai dar o tratamento que é a insulina, é a falta de chave. No tipo 2 é tudo o contrário. No tipo 2, que é 92% dos casos, ele tem uma genética muito forte, e ele tem 3 fatores que são fundamentais. Aí entra aquela primeira pergunta sua, a vida intrauterina. Se aquela mãe é alcoólatra, tabagista, ou tem uma placenta incompetente, aquele neném tem 2 caminhos. Ou ele faz uma mudança genética nele, para ele viver lá dentro com pouca alimentação, ou ele morre. Se ele consegue fazer essa mudança, chama polimorfismo, aquilo não muda. Quando ele chega aqui fora, ele tem alimento à vontade, o leitinho do peito da mamãe à vontade, depois comidinha, papinha, ele não precisa mais daquele tanto de comida, que ele fez uma mudança para ele viver com pouco comida. Então, geralmente, ele vai ser gordo, hipertenso e diabético, certo? Entendi. Então, o fator vida intrauterina é muito importante. Se você quer ter um neném, então cuida durante a gravidez. Não tome bebida alcoólica, não fume, porque a chance de você depois desenvolver, você não, teu filho aos 14, 18 anos desenvolver, é por algo que ele não fez e você foi culpada, certo?